Vamos resolver essa questão 10, que diz o seguinte, ó. A lâmpada do farol do Mucuripe, considerado o maior das Américas, realiza um movimento circular uniforme. Opa, movimento circular uniforme. Dando uma volta completa a cada... Veja que informação interessante essa aqui, ó. Ele dá uma volta completa a cada 10 segundos. Pessoal, como trata-se de um movimento circular uniforme, o tempo necessário para dar uma volta completa é o período, que representamos pela letra T maiúscula. Durante a noite, esse farol pode ser visto do mar a uma distância de 80 km. Considerando o facho giratório emitido pelo farol, a velocidade aproximada de um ponto que circula a essa distância de 80 km. Ele quer saber a velocidade de giro de um ponto, a velocidade linear, a velocidade escalar com que um ponto está girando em torno do centro ou em torno do farol. E veja, com a mesma frequência do farol, ou seja, com a mesma frequência, a mesma velocidade angular, mandou adotar o π como sendo 3. Vou colocar aqui, π vale 3. Eu vou ilustrar a situação aqui para vocês, através de um desenho. Aqui eu tenho o farol, um ponto B está a 80 km e vai girar aqui ó, em torno do farol, portanto vai executar um movimento circular e uniforme. Existe uma maneira de você relacionar as velocidades escalares e angulares, que é através da equação. Toda grandeza escalar é igual à grandeza correspondente angular multiplicada pelo raio. Mas lembre-se que velocidade angular eu posso calcular fazendo 2π dividido pelo período. Agora eu vou pegar essa expressãozinha aqui e substituir aqui na equação. Ó. Vai ficar. Agora é só tirar a letra e colocar números e veja uma coisa. Ó. Todas as unidades aqui estão em quilômetros por segundo. Observe que o raio está em quilômetros e o período está em segundos. Ótimo! Então aqui eu posso colocar sem precisar fazer mudança de unidade de medida. Fica então. O π é 3, o raio foi 80 km e o período 10 segundos. Agora esse zero do 80 com esse zero aqui do 10 eu já divido, né? Elimino aí. Fica velocidade B, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48 e a unidade quilômetro por segundo. O que me dá como resposta correta o item D de doce de mamão com coco. Se gostou, deixa o like aí pra gente, galera. Essa questão 11 fala o seguinte, ó. Um bloco em forma de paralelepípedo encontra-se sobre uma superfície plana. Opa, vamos ver aqui. Superfície plana de gelo abaixo de 0 graus Celsius. Para arrastar o referido objeto, um trabalhador percebeu que essa tarefa poderia ser mais fácil se colocasse a face de menor área do objeto em contato com o gelo. A referida situação deve-se. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Vou tentar ilustrar através de um desenho. Ele colocou o bloco nessas duas posições e aí ele disse o seguinte, ó, que quando ele colocou o bloco nessa posição, com a face de menor área em contato com o piso, a tarefa de arrastar o bloco foi facilitada. Agora, por que isso acontece? Pessoal, como aqui você tem o gelo, vocês já viram que, não sei se vocês lembram, deixa eu ilustrar através de um gráfico aqui. Ó. Esse é um gráfico de mudança de fase para a água, né? E o que acontece com a água? Quando você solidifica ela, observe que aqui eu teria a água na fase sólida e aqui a água na fase líquida, diagrama de mudança de fases. O que acontece aqui? O que vai fazer essa diferença, ele perceber essa diferença, tem a ver com o conceito de pressão. O bloco nessa posição exerce uma pressão sobre essa região aqui do gelo, diferente desse bloco nessa posição, embora seja o mesmo bloco. Isso por quê? Porque o conceito de pressão tem a ver com força por unidade de área. Pressão, a gente pode escrever como sendo a força dividida por área.
A força vai ser exatamente a força-peso, que nas duas situações não muda em absolutamente nada, já que é o mesmo bloco, o peso é o mesmo. Mas a área de contato muda. Veja que dessa equação, área e pressão são inversamente proporcionais. Quer dizer, nessa situação que eu vou chamar de situação 1, e aqui eu tenho uma situação que eu vou chamar de situação 2, na situação 1, a área de contato é menor. E quando você diminui a área de contato, você aumenta a pressão. E olhando o diagrama de mudança de fase, se eu aumentar a pressão, se eu sair de uma pressão aqui, ó, imagine que eu tenha essa pressão aqui, nesse ponto. Se eu aumentar a pressão para cá, ó, o que vai acontecer com a temperatura, hein? Ó, vamos pensar. A temperatura que estava aqui vem para cá, ó. Ou seja, eu teria aqui uma temperatura, vamos supor aqui que eu tenho uma pressão P1, né? Aliás, eu vou aumentar a pressão ali, né? Pressão P1, desculpa, aqui eu vou chamar de pressão P2, temperatura T2. Aí eu aumentei a pressão, então a pressão vem para cá, a temperatura vem para cá. Ó. Eu aumentei a pressão e a temperatura diminuiu, se aproximou do zero, certo? Então vamos lá, analisar as opções. Letra A, a diminuição da temperatura de fusão do gelo devido ao aumento da pressão, ó, de cara aí, ó. Eu aumentei a pressão, ó, aumento da pressão, diminui a temperatura de fusão, então o item A seria o nosso item correto. Mas vamos analisar as outras para ver o que torna essas opções falsas. Ao aumento da temperatura, na verdade, a temperatura vai diminuir e não aumentar, a temperatura de fusão. A diminuição da temperatura de fusão do gelo, perfeito. Devido à diminuição da pressão da superfície, não, a pressão vai aumentar. O aumento da temperatura de fusão também está fora, né? Então não é aumento da pressão da temperatura de fusão, e sim diminuição da temperatura de fusão. Valeu, galera? Espero que tenham gostado. Deixa o like se estão gostando aí das resoluções. Bom, galera, vamos a mais uma questão. Questão 12 diz o seguinte, ó. Uma missão tripulada a Marte foi por muito tempo assunto de ficção científica. Com os avanços tecnológicos obtidos durante os séculos 20 e 21, a possibilidade de estabelecer colônia nesse planeta tem se mostrado promissora, pelo menos em um futuro próximo. Entre os diversos efeitos físicos e psicológicos a que uma missão tripulada estaria sujeita, pode-se destacar o que seria gerado pela permanência em um ambiente de baixa gravidade. Considerando que a massa da Terra é 10 vezes maior que a massa de Marte e que o raio da Terra corresponde ao dobro do raio de Marte e que os dois planetas apresentam densidades uniformes. Assinale a opção que apresenta corretamente a razão entre a aceleração da gravidade da Terra e de Marte. Então vamos retirar aqui algumas informações. Primeiro, ele disse que a massa da Terra corresponde a 10 vezes a massa de Marte. Disse ainda que o raio da Terra é o dobro do raio de Marte. E ele quer no problema que encontremos a razão entre a aceleração da gravidade na Terra em relação à aceleração da gravidade em Marte. É isso que queremos. Bom, pessoal, questão de gravitação, vamos lembrar aqui a equação para você determinar a aceleração da gravidade na superfície de um planeta qualquer. Essa expressão é dada da seguinte forma. A aceleração da gravidade vai ser igual a constante de gravitação universal vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado.
Agora eu vou pegar essa expressão e aplicar essa definição tanto para Marte como para a Terra. Então eu vou escrever o seguinte, ó. A aceleração da gravidade em Marte vai ser igual a constante de gravitação, G, vezes a massa de Marte, dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Pessoal, lembrando, esse G é uma constante de gravitação universal. Ela vale para todos os corpos que orbitam outros. Independente de ser Marte, Júpiter, a Lua, o Sol, qualquer astro que esteja orbitando outro, a constante chama-se constante de gravitação universal. Pronto. Feito isso, eu vou usar a mesma definição para a Terra. Constante de gravitação na superfície da Terra vai ser igual a constante de gravitação universal, G, vezes a massa da Terra. Só que a massa da Terra, vamos estar aqui, depois eu substituo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas veja que ele me deu a relação entre a massa da Terra e a massa de Marte. Me deu também uma relação entre o raio da Terra e o raio de Marte. Eu vou substituir nessa equação. Fica, portanto, a aceleração da gravidade na Terra é igual a constante de gravitação G vezes a massa da Terra. Bom, a massa da Terra é 10 vezes a massa de Marte. Então, vou colocar aqui 10 vezes a massa de Marte. Tudo isso dividido por quem? Pelo raio da Terra ao quadrado. Só que o raio da Terra, ó, é o dobro do raio de Marte. Então, vou botar aqui dentro de parênteses 2 vezes o raio de Marte. E tudo isso ao quadrado. Agora vamos resolver essa continha aqui. Fica aceleração da gravidade na superfície da Terra. Vou botar esse 10 aqui primeiro. Constante de gravitação G, massa de Marte, dividido por, vamos lá, isso aqui no parêntese, 2 ao quadrado é 4, e esse Rm ao quadrado, que é o raio de Marte ao quadrado. Pessoal, olhando essa equação, isso aqui que eu vou destacar aqui, ó, esse termo que eu estou destacando de vermelho para vocês. Se vocês olharem, ele corresponde exatamente à aceleração na superfície de Marte. Então, posso escrever aqui que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é igual, simplificando esse 10 por 2 dá 5, esse 4 por 2 dá 2, e esse aqui vai ser exatamente a aceleração da gravidade em Marte. Isso aqui multiplicando passa a dividir, resulta que a aceleração da gravidade na Terra está para a aceleração da gravidade em Marte, assim como 5 está para 2. Ou seja, a gravidade na Terra é 2,5 vezes maior que a gravidade em Marte. Isso me daria como opção correta o item B de bolo. Valeu, galera. Espero que tenham gostado dessas resoluções. Se gostaram, deixe aí um like para nos ajudar, certo? Um forte abraço, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula.